Existe, de fato, uma estreita relação entre o silêncio e o ser. É até interessante que na nossa próxima jornada, enquanto presencial dessa jornada de mestria interior, o tema vai ser justamente ser lenciando, né? Quer dizer, você cria um neologismo de um novo verbo, serlenciar, onde, através do silêncio, você chega ao ser. Silenciado é aquele que encontrou o ser, tendo encontrado o silêncio. Por que que o silêncio é a anticâmara que nos dá acesso ao grande castelo do ser, à grande sala onde repousa no trono a presença divina, o próprio ser? Porque enquanto a mente estiver ruidosa, quanto a mente estiver hiperativa, ou seja, quanto não se observa um estado de silêncio interior, nós não conseguimos acessar esse certo lugar. A percepção desse estado não nos é possível. A mente, com seus ruídos, com a sua hiperatividade, com a sua insanidade, pois que é verdade, a mente se assemelha a um macaco louco que não para de pular de galho em galho, querendo se auto-evidenciar, fazer barulho, chamar atenção. Disso todos sabemos, porque todos temos a experiência da mente. O que nós não temos, por vezes, é a experiência do silêncio. E essa experiência do silêncio é que deveria ser buscada, pois onde um se cultiva, o outro se manifesta. Onde se cultiva o silêncio, o ser se manifesta. E a recíproca é verdadeira. Quanto o ser se manifesta, ou quanto o ser é cultivado, o silêncio automaticamente se manifesta. O silêncio, nesse sentido, ele se identifica com o próprio ser. Veja como nós procuramos o estado ou a consciência do ser por estados mentais. Esse é o caminho errado. É como você querer chegar ao norte pegando estradas que rumam para o sul, ou querer chegar ao oeste pegando estradas que rumam para leste. Nunca vai chegar. Para cada lugar que você queira chegar, é necessário que você tome a estrada correta, na direção correta. Então, a mente não é a direção correta. Então, é claro que pode-se criar muitas teorias sobre o ser, sobre Deus. Aliás, quantos tratados teológicos o mundo abriga, né? Quantas pessoas se tornam doutas em teologia e pensam conhecer
a natureza de Deus através de teorias propostas, né? Como somos tolos! É por isso que Sananda Jesus agradeceu, exaltou o Pai, porque, de fato, ele revelou esses mistérios aos pequeninos e os escondeu dos sábios e dos doutos. Então, esses segredos não são revelados àqueles que têm uma arrogância intelectiva, que pensam que podem aprisionar o mistério através de teorias muito bem elaboradas. Todo teólogo, na verdade, está declarando implicitamente o seu desconhecimento do absoluto, ou o seu desconhecimento do mistério, porque aquele que conhece não fala, aquele que fala não conhece. Né? Isso traz muito aquele perfume sutil do próprio taoísmo, porque o taoísmo trabalha com isso, né? Quando o taoísmo diz que aquele que fala não conhece, aquele que conhece não fala. O tal que se pode pronunciar não é o verdadeiro tal. E esse tal é justamente esse algo que não é passível de conceituação, que não pode ser produto da mente, que vem pelo silêncio. A via do taoísmo, assim como a via do zen budismo, é a via do silêncio. E este lugar que se chega pelo silêncio, ele é não nominável. E se nós tentamos reduzir este algo a palavras ou a conceitos, nós traímos, nós perdemos essa essência. É o mesmo que uma criança inebriada pelo perfume de uma rosa querer guardar o perfume da rosa numa caixinha. Ir para o jardim, de frente da sua casa, com uma caixinha, tentando aprisionar perfume, colocar perfume em latinhas para guardar. Tão tolo parece essa atitude da criança, como tola é a atitude de todos aqueles que pensam poder entender Deus, conceituar Deus. E nós estamos usando Deus aqui não no sentido em que as teologias judaicas cristãs dão a essa palavra, né? Que é uma figura personal, um senhorzinho que fica aí despoticamente mandando no universo. Não é esse o sentido. Quando nós falamos de Deus, nós estamos querendo falar dessa presença, deste ser, do Atman, né? Que é a própria essência de tudo, que está presente em tudo, que é aquilo que verdadeiramente somos, né? Então, sem esse caminho do silêncio, é muito difícil, diríamos impossível, a experiência do ser, a vivência do ser. Mentes ruidosas não percebem nada dessas dimensões internas. E veja que, apesar do mundo muito evoluir em avanços tecnológicos, onde informações são trocadas na rapidez da luz, ainda assim nós percebemos que as pessoas estão cada vez mais transbordantes de informação, mas distantes de qualquer conhecimento. Esse conhecimento, com C maiúsculo, ele não é um conhecimento informacional, é uma vivência, uma experiência. Quando você entra em contato profundo com aquilo que de fato se é, com o próprio ser.
Então, o silêncio, quanto vivenciado, ele se transforma no próprio ser. E aqui vem essa bela metáfora do adubo, né, que quando nós adubamos uma planta, todos aqueles nutrientes que estão presentes no adubo, todos aqueles elementos minerais, eles são absorvidos pela planta e se transformam na própria planta, né? E da mesma forma, o silêncio se transforma no próprio ser ao alimentar a vivência do ser. Se o ser fosse uma plantinha, é claro que essa plantinha não poderia germinar numa terra árida. Nada germina em terra árida. Então, é necessário que a terra esteja preparada aqui, ela seja rica de humus, esteja umificada ou adubada, ou que tenha nutrientes para nutrir essa plantinha, para que ela se transforme num arbusto, numa árvore. Então, o ser, ele também precisa ser alimentado com as nossas práticas, com as nossas condições e alinhamentos conscienciais, para que ele se revele naquilo que ele é. A única diferença é que as plantinhas crescem e se transformam. O ser não cresce e não se transforma porque ele já é tudo que precisa ser. Tendo essa reserva dessa única diferença, o resto, tudo é semelhança com essa imagem da plantinha e do adubo que alimenta a plantinha, sendo a plantinha o ser e o adubo o silêncio. E aí vem a pergunta: como, como vivenciar o silêncio? Se toda vez que eu tento buscar o silêncio, eu tento pela mente. Ou seja, eu coloco a mente em ação para tentar gerar o silêncio. E é óbvio que a mente não gera o silêncio. Ela gera sempre uma profusão cada vez maior de pensamentos. E toda vez que eu tento lutar com a mente, paralisando os pensamentos, mais inquieta ela se torna e mais ansioso me torno eu. Então, como que é esse processo? Toda a tradição védica, todos os mestres mostram o processo. Porque o processo não é lutar contra a mente. O processo é observar a mente. Como que se dá essa observação? Você, como que se recolhendo a um lugar tranquilo, onde você se torna o observador. E aí você senta, fecha os seus olhos, respira adequadamente e simplesmente observa aquilo que surge na sua mente, sem se identificar, sem se agarrar a isso. Toda vez que surge um pensamento, você diz, é um pensamento, está aí. Aí você vê que ele vem de lugar nenhum e vai para lugar nenhum. É como nuvem que aparece no céu e desaparece no céu, né? E aí o céu que estava cheio de nuvens vai ficando sem nuvens, até que permaneça apenas um azul puro, sem nenhuma nuvem, como numa bela tarde de verão. Então, é a observação. Você simplesmente olha para o pensamento, não se identifica. Ah, olha esse pensamento que surgiu. Ah, ele está aqui. Né? E o pensamento sempre traz alguma lembrança do que aconteceu ou cria alguma expectativa pelo que vai acontecer. Ou seja, o pensamento sempre é temporal, ele nunca é atemporal. Por isso que
Enquanto nós conseguimos nos ancorar no aqui e no agora, nós fugimos do pensamento. Nós tiramos a força do pensamento. Porque o pensamento sempre está construindo pequenos filmes que são projetados no nosso campo mental. Então, a observação, apenas observe. E se nós tivermos uma disciplina, uma metodologia de prática constante disso, cada vez nós vamos ficar mais atentos. Cada vez nós vamos ficar mais despertos. É isso que é caracterizado de atenção plena. É que é uma prática da tradição budista, zen budista, que aqui no Ocidente veio com a bela roupagem e com o belo nome de mindfulness, que não passa dessa prática da atenção plena, que foi preconizada por Buda, né? Que ele percebeu isso, que você tem que estar atento. Atenção plena é o mesmo que Sananda Jesus se referia ao se referir no orai e vigiai. Orar e vigiai é técnica de atenção plena. Porque orar não é ficar repetindo palavras. Oração é conexão, ou seja, esteja conectado com o mais alto. Isso é oração. Vigilância, o que é vigilância? Não é ficar vigiando as coisas que estão fora, é ficar atento. Vigilante é aquele que observa, é observação. Vejam que, embora sejam rios diferentes, eles estão desaguando no mesmo oceano. Sananda Jesus e Siddhartha Gautama, o Buda, estão falando a mesma coisa. Por quê? Porque ambos são mestres autorrealizados. O que difere é a linguagem, que se adequa a uma cultura específica. Mas a essência, para aquele que vê, é a mesma. Mas para aquele que não vê, só vê muros e abismos entre distintas tradições. Isso é ignorância. Então, cultivar o silêncio deveria ser uma prioridade. Nós deveríamos abandonar todos os rituais, todas as práticas. Nós fazemos tantas práticas ditas espirituais tão inúteis, que mais beira a crendice, as superstições, do que propriamente uma prática espiritual. Tem gente fazendo práticas tão estranhas, tão esquisitas, né? E supondo que vão encontrar elementos mágicos nessa prática, né? Uns ritualismos vazios, enquanto o que é necessário seria apenas a observância e a vivência do silêncio. Lembra das palavras que estão no Evangelho, quando diz: aquietai-vos, eu sou Deus? Veja que lindo isso. Aquietai-vos, eu sou Deus. Mas é óbvio que nunca isso é entendido por esse viés, sempre isso é entendido de uma forma totalmente contaminada por dogmas e ideologias que roubam a verdadeira essência. Por isso que o silêncio, ele é primo irmão do vazio. Ou seja, para que haja o silêncio, é preciso também que nós possamos fazer esse esvaziamento de tudo isso que nós temos acumulado em termos de doutrinas, de dogmas, de pré-conceitos, de expectativas, de todo esse lixo mental que está muito bem agarrado, né? Muito bem sedimentado na nossa natureza de percepção.
Então, o silêncio, de fato, ele se transforma no próprio ser. Busque o silêncio e que, de fato, você há de encontrar o ser. É inevitável. Gratidão, Shiva Shambhu.